Aí, continuando, onde eu estava lendo aqui, pois assim, versículo 12, pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher. E tantos homens como as mulheres vêm de Deus, seu Criador. Julguem entre vocês mesmos, está certo uma mulher orar em público sem cobrir a cabeça? O próprio instinto não nos ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido? Mas a mulher sente orgulho do seu cabelo comprido, pois o cabelo comprido lhe foi dado no lugar de véu. Entretanto, se alguém deseja questionar a esse respeito, tudo o que eu posso dizer é que nunca ensinamos mais do que isso a esse respeito. E todas as igrejas de Deus pensam da mesma maneira. Amém? A seguir, vem outra coisa que eu não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. Tenho ouvido da discussão que ocorre durante as suas reuniões e das divisões que surgem entre vocês. E eu posso realmente crer nisso. Mas suponho que isto seja necessário para que sejam conhecidos mais dentre vocês, mais aprovados do que Deus. Mas vou ler esse versículo de novo, tá? Mas suponho que seja necessário para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados por Deus. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia que vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado. Isto realmente é verdade? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar a desmoralização para a igreja de Deus e para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente? O que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que não vou elogiá-los, pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, depois de haver agradecido a Deus, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer desse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. A ceia do Senhor é uma coisa muito preciosa, muito santa. E por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Está falando aqui espiritualmente. Entretanto, se examinassem cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo.
Assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, que primeiro coma em casa, para não atrair castigo sobre si mesmo, quando vocês todos se reunirem. Falarei com vocês a respeito dos outros assuntos depois que chegar aí. Amém? Agora nós vamos estudar, né? Esse capítulo, né? Então, capítulo 11, vamos ver onde que começa o estudo aqui do capítulo 11. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, vamos começar aqui no versículo 1, né? 11:1. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tá falando que ele está fazendo tudo para imitar a Cristo e que a gente imitar ele, né? Paulo não estava sendo arrogante, não, porque a gente sabe o testemunho dele, foi muito falado. Ele não se considerava alguém livre de pecado. A gente vai ler uma parte que ele fala assim, o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz, né? Pobre a carne dele, né? Então, mas Paulo era um seguidor comprometido e experiente com a palavra de Deus. É isso que ele quer que a gente seja. Que a gente seja comprometido com o reino de Deus, sabe? Busca experiência, lê a palavra de Deus, tira tempo para orar, busca livros inspiradores, tenha um relacionamento com Cristo, certo? Então, a melhor maneira de direcionar esses novos cristãos a Cristo era direcioná-lo a um exemplo. Que você seja um exemplo. Uma pessoa me falou que um bebezinho que não tem fez 1 aninho agora, esses dias, pega o cigarro do cinzeiro das pessoas que estão em volta e fica fazendo de conta que está fumando. Mas assim, já pensou que exemplo triste que essas pessoas estão dando para essa criança? Sabe? É muito triste. A gente tem que prestar atenção nisso. O que a gente está fazendo na nossa vida? Qual exemplo que a gente está dando? Será que as pessoas podem seguir o nosso exemplo? Amém? Olha, eu fico tão feliz com a minha neta quando vai fazer prova, Isabela. Ela manda mensagem, ela me liga, ela fala assim, vovó, eu sei que você tem um relacionamento assim, que vocês dois é muito camarada, a senhora com o papai do céu, olha para ele, para que o Espírito Santo faça eu lembrar do que eu estudei. Então, será que é, né? O exemplo, que nós possamos ser um exemplo como o apóstolo Paulo. Gente, quantos anos tem que o apóstolo Paulo morreu? E a gente está seguindo os exemplos dele até hoje, está buscando seguir o exemplo dele. Então, que a gente possa ser esse exemplo, como Paulo falou, né? Depois, Paulo foi lá em Corinto por quase 2 anos, assim ele desenvolveu uma relação de confiança com muitos desses crentes, que ele mandou essas cartas, que depois ele escreve a carta 2 Coríntios, depois que ele vai embora, né? E aí no versículo 2, quando ele fala, eu louvo irmãos, porque em tudo vos lembrai de mim, e retendes os preceitos como eu vos entreguei. Então, nessa sessão que ele está falando aqui, a principal preocupação do apóstolo Paulo diz respeito à reverência na adoração a Deus. A gente precisa ser grata a Deus. Como nós estudamos o capítulo de ontem, nós falamos que a gente precisa ser grato, que a gente precisa criar em nós uma gratidão no nosso coração. Que a gente precisa procurar ver as coisas boas nas coisas ruins e largar de murmurar, porque aquele pessoal que estava lá no deserto ficou 40 anos naquele lugar onde com 11 dias eles chegavam onde eles precisavam ir, porque eles murmuravam, eles reclamavam, e provocou a ira de Deus. Então nós precisamos criar esse hábito, sabe, de adorar o Senhor, de agradecer o Senhor por tudo e procurar ver as coisas boas. Até numa pessoa má, a gente tem que procurar ver o lado bom dela, porque se já pensaram, se Deus fosse nos julgar e julgar as coisas em volta de nós como nós julgamos, nós estamos perdidos, nós humanamente estaríamos perdidos. Então, que a gente possa olhar através dos olhos do Senhor Jesus, amém? E deixar e ensinar, certo? Aí aqui, ó,
nós vamos falar aqui, a gente precisa ler essa passagem lá do versículo 2, quando ele vai começar a explicar. Deixa eu achar aqui que eu perdi, as letras estão muito petitinhas. Então, a gente vai ler a gente precisa ler essa passagem considerando o contexto da situação de Corinto, daquela cidade. A gente não pode fazer disso uma doutrina. Por quê? Vamos ver por quê. Embora aparentemente insignificante a questão de usar chapéu ou cobrir a cabeça de outras formas, tornou-se um grande problema porque duas origens culturais entraram em choque. As mulheres judias sempre cobriam suas cabeças nos momentos da adoração, na cultura judaica. A mulher que descobrisse a sua cabeça em público demonstrava um sinal de uma moral duvidosa. Por outro lado, pode ser que as mulheres gregas estivessem acostumadas a adorar sem cobrir a cabeça. Nessa carta, Paulo já havia falado sobre as divisões e as desordens na igreja. Ambos os assuntos estão envolvidos nessa questão. A solução de Paulo surgiu de seu desejo de unidade entre os membros da igreja e a decência que convém ao culto de adoração. Ele aceitava a soberania que Deus tem para criar as regras para os relacionamentos. Então nós vamos aprender aqui uma coisa muito séria, certo? Vamos continuar. Do versículo 2 até o versículo 16, concentra principalmente nas atitudes e na conduta que são adequados na adoração, e não na relação do casamento ou no papel das mulheres na igreja. Embora as instruções específicas de Paulo possam ser culturais, como por exemplo os ensinamentos sobre as mulheres e o véu, vamos ver isso. Os princípios que estão por trás dessas instruções são atemporais, tempos atrás, né? E o respeito pelo cônjuge, a reverência, a decência na adoração e o foco na vida toda em Deus. Se você estiver fazendo algo que possa facilmente escandalizar os membros da igreja e dividi-la, nós falamos sobre a comida, lembra? Mude isso, mude a sua maneira a fim de promover a unidade da igreja. Paulo exortou as mulheres que não usavam véus a usá-los, porque isso fosse um mandamento, não que isso fosse um mandamento bíblico, mas porque evitaria que a congregação se dividisse por causa de uma questão tão pequena que só servia para afastar a mente das pessoas de Cristo. A gente vê que Paulo só fala disso na igreja de Corinto, certo? Ele não falou, ele escreveu carta para muitas igrejas e ele só falou esse negócio do véu para as irmãs da igreja de Corinto. Por quê? Cristo é a cabeça de todo. Vamos ver lá sobre o versículo 3. De todo varão. Pode significar que, pelo fato de Cristo ter estado presente, ativo na criação, ele é o criador de todos os homens. O quê? E que, segundo, Cristo é a fonte da vida de todo crente na nova criação. Certo? A frase se refere ao varão como a cabeça da mulher. O sacerdote da casa dele, certo? Não indica o controle ou a supremacia do homem, mas o descreve como a origem da mulher. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus nos tirou a mulher da costela de Adão. Lembra dessa história? Então a mulher deriva-se a sua existência do homem. E o homem foi Deus que fez ele a imagem e semelhança, certo? Evidentemente, Paulo estava corrigindo alguns excessos na adoração que estava sendo cometido pelas mulheres emancipadas de Corinto. A frase que se refere a Deus como a cabeça de Cristo não quer dizer que Cristo seja inferior a Deus, de alguma forma. Paulo estava se referindo à encarnação de Cristo, quando Cristo passou aqui pela terra, certo? Através da vinda de Cristo à terra, os crentes receberam o perdão e se unem a Deus uns aos outros. Em seguida, Paulo começou a abordar a questão de cobrir a cabeça a partir dessa base
teológica. E, continuando no versículo 13, o princípio que está por trás das palavras de Paulo é a submissão. Um elemento essencial para o bom funcionamento de qualquer empresa. Vamos supor, uma empresa, né? Tem o funcionário, tem o chefe de seção, tem o chefe do chefe de seção, certo? Tem um gerente geral, tem um administrador. Então, cada um tem que respeitar aquele que tem hierarquia. E da mesma forma, na nossa vida acontece isso. Deus ordenou a submissão na empresa, na família, numa instituição governamental, em certos relacionamentos, para evitar o caos. Porque tudo que acontece dentro da igreja, na nossa casa, em qualquer lugar que a gente estiver, se a gente está fazendo a vontade do Senhor, tem que acontecer com ordem e decência. Nós não podemos esquecer essas duas palavrinhas, ordem e decência. É essencial entender que submeter-se não é render-se, é trair-se, ter uma atitude apática. Submissão não significa inferioridade, pois Deus criou todas as pessoas à sua imagem e todos têm o mesmo valor. Você já olhou lá de cima de um prédio, quando você sobe lá, você olha as pessoas lá, você vê só a cabeça das pessoas, você não vê a altura da pessoa. Vê todo mundo, só as cabecinhas. Deus nos olha e nos vê igualzinho. O Senhor Jesus, quando derramou o sangue dele na cruz, ele derramou por mim, por você, por todas as pessoas. Até por aquele ladrão, aquele marginal que fez uma coisa errada, o sangue dele foi derramado por essas pessoas. E se elas crerem e se arrependerem, o Senhor perdoa e as salva. Amém? Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Assim, Deus ordena que haja submissão entre os semelhantes, respeito. Ele não fez um homem superior, ele criou um caminho para o marido e a esposa andarem juntos. A mulher não foi tirada aqui da cabeça e nem lá do pé. Ela foi tirada aqui da costela para andar lado a lado com o esposo, certo? E é isso que ele está falando aqui. E, apesar de ser igual a Deus Pai, Jesus Cristo submeteu-se a Ele para realizar o plano de salvação. Da mesma forma, embora seja igual ao homem, também esteja às ordens de Deus, a mulher deve submeter-se ao marido por causa do seu casamento, da sua família. Então, a submissão entre semelhante é uma submissão por opção, não por força. Sabe? A gente faz com respeito, com amor. Quando a gente conhece o Senhor, a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente muda a maneira de como a gente vê as pessoas, como a gente trata as pessoas. Eu lembro, quando eu trabalhava na comunidade terapêutica, eu falava para os meninos assim: vocês gostam de roupa nova? Seu irmão também gosta. Vocês gostam de carne? Seu irmão também gosta de comer gostoso, carninha. Entendeu, gente? A gente tem que pensar que as pessoas também têm problema, passa por luta, e a gente vai crescer nisso. E aí, do versículo 14 até o 15, falar sobre cobrir a cabeça. Deixa eu ver aqui onde que começa a falar. 14 até o 15. Vamos começar do 9 até o 11. Jesus criou uma linha de autoridade a fim que o mundo fosse criado, que ele funcione sem problema. Embora haja umas linhas de autoridade, até mesmo no casamento, não deve haver linha de superioridade. Autoridade é uma coisa, superioridade é outra. Então, Deus criou os homens e as mulheres com características complementares singulares. Um complementa o outro, certo? E um precisa do outro. E lá no versículo do 14 até ao 15, ao falar sobre cobrir a cabeça e sobre o comprimento do cabelo, Paulo estava dizendo que os cabelos devem ter uma aparência e um comportamento que seja honroso à sua própria cultura. Em algumas culturas, o cabelo comprido em homem é considerado adequado e masculino. Em Corinto, esse tipo de cabelo em um homem era considerado um sinal de prostituição masculina nos templos pagãos. E as mulheres com cabelo curto eram rotuladas como prostitutas.
Então, lá naquele lugar, as mulheres cabelo curto era prostituta, e os homens tinham cabelo comprido e eles estavam fazendo programa. Vocês estão entendendo, né? Vocês são inteligentes, eu tenho certeza. Então, Paulo estava dizendo que na cultura de Corinto, as mulheres cristãs deveriam manter seus cabelos longos, uma vez que o cabelo curto nas mulheres era um sinal de prostituição. Seria difícil uma mulher cristã com cabelo curto ser uma testemunha de Jesus Cristo que merecesse alguma credibilidade. Paulo não estava dizendo que devamos adotar todas as práticas de nossa cultura, mas que devamos evitar aparência e comportamento que prejudique o nosso objetivo maior, que é sermos testemunha de Cristo, não escandalizar, certo? Aí do 17 ao 34, o apóstolo Paulo começa a falar da ceia do Senhor. Então é uma representação visível que simboliza o nome de Cristo por nossos pecados. Ela nos lembra da morte de Cristo, da gloriosa esperança de seu retorno. Nossa participação fortalece a nossa fé, sabe? Através da comunhão com Cristo e com os outros crentes, sabe? Eu vejo a ceia do Senhor assim, sabe? É como se nós estivéssemos reafirmando aquela aliança que a gente fez lá na água do batismo, quando a gente aceitou o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Naquele momento, nós fizemos um pacto com o Senhor. E na ceia que a gente toma, esse pacto é renovado. Por isso que um cristão não pode ficar sem tomar a Santa Ceia. Ele tem que se reconciliar com Deus, ele tem que pedir perdão, sabe? Para que ele possa tomar, porque cada vez que ele faz isso, ele tá junto, ele tá ligado lá no céu, porque o que é desligado aqui na terra é desligado lá no céu, e nós precisamos nos ligar espiritualmente com o Senhor Jesus. E como é que a gente faz isso? Nos arrependendo, verificando a nossa vida, olhando se a gente está fazendo alguma coisa que está entristecendo o Espírito de Deus, pedindo perdão, nos reconciliando e nos achegando e participando da ceia do Senhor. Se por acaso, porque o pastor Marcos gosta de fazer umas surpresas lá na igreja, ele marca a ceia de surpresa, para ver se a pessoa está preparada. Por quê? Porque Jesus vai vir de surpresa. Ele não vai dar tempo para nós nos preparar. Então, se caso acontecer isso, você não puder ter tomado a Santa Ceia, você brigou com alguém, está de mal, não pagou alguém, está devendo, está com o nome sujo, conserta a sua vida. Conserta a sua vida. Faz um pacto com o Senhor, de agora em diante eu vou andar direitinho para me participar, para que isso possa trazer bênçãos na sua vida, possa edificar a sua vida. Amém? Então, lá no versículo 25, o que é este Novo Testamento? Essa nova aliança. Na antiga aliança, as pessoas podiam se aproximar de Deus através do sacerdote. Tinha que ter um sacerdote para chegar até Deus. Mas quando o Senhor Jesus morreu, que o véu do templo foi rasgado, esse véu do templo foi rasgado lá no templo, mas foi rasgado espiritualmente. Como que ele foi rasgado espiritualmente? Através de Jesus nós temos o livre acesso ao trono do Pai. Jesus fez uma aliança conosco, que tudo que nós pedíssemos em nome dele ao Pai, ele nos ouviria, aleluia, e ele fez uma nova aliança. Por isso que é tão importante a leitura do Novo Testamento, estudar ele, para a gente saber como Jesus quer que a gente viva, para nossa aliança com o Senhor, para nosso pacto com o Senhor possa ser renovado todo dia. Vamos viver em novidade de vida, porque aquele que conhece o Senhor é uma nova criatura. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Amanhã, se Deus quiser, se Deus preparar todas as coisas, nós vamos estar estudando o capítulo 12 de 1 Coríntios. Amém? Vou orar a Deus para que te dê um fim de tarde abençoado. Viu? Curte o vídeo, manda para as pessoas. Vamos espalhar a semente do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e a sua casa. Amém?